Amós concluiu as 3 mensagens para o povo arrogante e presunçoso do norte de Israel, apontando a corrupção que havia neles. Depois, o Senhor deu ao profeta uma sequência de 5 visões. Neste capítulo, nós iremos refletir sobre as 3 primeiras. Vem comigo. O que nós vimos nos primeiros 6 capítulos de Amós foram palavras proféticas sobre a ruína das 10 tribos do reino do norte de Israel. Nesses 3 últimos capítulos, vamos ver a mesma mensagem, mas em forma de visões. A primeira visão do profeta foi a visão dos gafanhotos, um enxame deles preparados para atacar a segunda colheita no final do verão, depois que havia sido concluída a colheita reservada para o rei. Essa era a última chance que os lavradores tinham de fazer a sua colheita, mas essa safra seria destruída pelos gafanhotos. Amós podia se identificar com a tristeza desses lavradores, pois ele próprio era um homem do campo. Seu coração foi movido de compaixão pelo povo e ele pediu a Deus que considerasse a fragilidade de Israel. Ele argumentou que a nação era tão pequena que jamais sobreviveria àquela praga, apesar de merecê-la. O Senhor então ouviu a súplica de Amós e suspendeu o castigo. Isso parece notavelmente simples. E se Amós não tivesse intercedido pelo povo? Este é um exemplo impressionante do poder da oração e da intercessão. Ao ler esta passagem, temos a clara impressão de que a praga foi contida com base na oração do profeta. A segunda visão foi a visão do fogo consumidor, no reino do norte de Israel, que secou a água e consumia a terra. Trata-se da imagem de uma grande seca. Aquele julgamento de Deus também comoveu o profeta, a tal ponto que ele clamou ao Senhor e implorou para que o fizesse cessar. E mais uma vez, Deus se comoveu com a oração de Amós e teve compaixão e suspendeu o castigo de Israel. A terceira visão foi a visão do prumo. O prumo é uma ferramenta simples e essencial para garantir o alinhamento vertical perfeito em diversas etapas de uma construção, no caso aqui, de um muro. Na visão de Amós, o Senhor estava no alto de um muro levantado a prumo e tinha um prumo em sua mão. Ele disse que essa seria a medida usada sobre Israel para ver se eles estavam em conformidade com o seu padrão. O prumo de Deus é a sua lei, e ele mede as pessoas para ver o quanto estão alinhadas em sua palavra e verificar se seu caráter e conduta são retos. Infelizmente, no tempo de Amós, o Senhor viu que o reino do norte de Israel estava desaprumado e, portanto, precisava ser destruído junto com seus santuários idólatras. Os lugares altos de Isaac talvez fosse uma referência ao fato de eles se gabarem de seguir o exemplo do seu antepassado Isaac ao erigir altares em Berseba. Acontece que Isaac e Abraão erigiram altares para oferecer sacrifícios ao Senhor, e foi muito antes que o templo fosse construído em Jerusalém e designado como único local de adoração a Yahvé. Já os que ergueram os altares depois que o templo foi construído, o fizeram para adorar aos ídolos. E como Israel estava cronicamente desviado do prumo de Deus, toda a nação e sua liderança, mencionada aqui como casa de Jeroboão, que era o rei na época, seriam julgados pela espada de Yahvé. Note que dessa vez Amós não intercedeu pela terra como havia feito as 2 vezes anteriores. A nação havia ido longe demais e não havia mais esperança. Na seção dos versículos 10 a 13, o relato do confronto de Amós com o sacerdote Amazias interrompe a sequência de visões. O principal santuário idólatra de Israel ficava em Betel e era o lugar onde o rei Jeroboão II adorava os seus ídolos.
As profecias de Amós eram bem claras quanto ao destino da nação de Israel. E essa não era uma mensagem fácil de proclamar, pois Amós estava falando contra o governo e contra a religião da nação. No entanto, o profeta não se intimidou, foi a Betel e entregou a mensagem divina. No santuário idólatra de Betel, o sacerdote responsável era Amazias. Ao saber das profecias de Amós, ele enviou uma mensagem a Jeroboão II, rei de Israel, acusando o profeta de conspiração contra o rei e contra o povo, quando na verdade Amós estava intercedendo ao Senhor pela nação. Amazias disse ainda que a mensagem de Amós era dura demais e que só trazia palavras de condenação. Ao que parece, o rei Jeroboão estava tão confortável na sua posição que não se deu ao trabalho de dar atenção à fala de um lavrador vindo do reino do sul, de Judá, para lhe dizer o que fazer. Então, Amazias foi pessoalmente falar com Amós. Ele ficou indignado pelo profeta, que era do reino do sul, de Judá, ter ido a Betel, que era do reino do norte, para profetizar. Então fez o possível para mandá-lo de volta para Judá, que era o lugar dele, e o proibiu de profetizar em Betel. Sacerdotes mercenários desse tipo sempre foram os grandes inimigos dos verdadeiros profetas de Deus. E quando não conseguiam acusá-los de falsa doutrina ou imoralidade, os acusavam de conspirar contra o governo. E porque pregavam contra o pecado, os apresentavam como instigadores de revolta entre o povo. Amós respondeu a Amazias com franqueza, dizendo não ser profeta, nem discípulo de profeta, ou seja, ele não era aluno de nenhuma escola profética. Ele era apenas um agricultor de profissão, a quem Deus havia incumbido de profetizar ao povo do norte de Israel. Como muitos outros na Bíblia, Deus chamou Amós enquanto ele fazia fielmente o seu trabalho no campo. Foi por Amós ser um fiel pastor e agricultor que Deus o tornou um profeta fiel. Note que Deus também usou os conhecimentos de Amós como criador de gado e cultivador de sicômoros. Com tantas alusões e ilustrações do mundo da agricultura, Amós falou como um homem do campo e Deus o usou dessa maneira. Veja como cada profeta tinha uma maneira e um estilo peculiar de transmitir a mensagem divina. Embora Deus falasse por meio de todos eles, eles não perdiam a sua individualidade ou a sua originalidade de caráter. O sopro que produz a música é o mesmo, mas o som dos instrumentos é diferente. É verdade que todos eles proferiam as palavras de Deus, mas cada voz tinha o seu próprio tom especial, de modo que, embora a atuação de Deus fosse percebida claramente, a essência de cada profeta não era perdida. Depois de se identificar para o sacerdote Amazias, Amós entregou uma mensagem de Deus para ele, informando do julgamento de Deus que viria sobre ele e sobre sua família. Amós foi ousado o suficiente para falar em nome do Senhor e reafirmar a Amazias que o cativeiro iminente de Israel era de fato verdade. Esta foi uma mensagem difícil, mas Amós foi fiel e não hesitou em pronunciá-la. Que o Senhor levante mais homens como Amós nos nossos dias. A quarta visão de Amós foi de uma cesta cheia de frutas de verão. A lição por trás dessa visão será o assunto do nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.